Olá, eu sou o Gabriel e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai dar uma continuidade com a nossa minissérie que eu estou ensinando a fazer um sistema de diálogo. E como eu comentei no vídeo anterior, no primeiro vídeo a gente fez meio que um sistema completo de diálogo, um sistema básico. Seria um diálogo básico se você quer ter um jogo só com um diálogo que só tem lá um textinho falando e tudo mais e você não quer algo muito sofisticado, ok? Então aqui lá a gente tem um completo e aqui a gente vai alterar umas coisas, a gente vai meio que refazer ele para um sistema um pouco mais intermediário, que como vocês podem ver aqui, eu tenho o mesmo projeto anterior, só que agora se eu entro em uma conversa, ele tem um portrait, tem esse espaço aqui onde o retângulo está sendo desenhado, e quando eu troco de fala, troco o portrait dependendo da fala, e também, como é uma conversa, certo? É um diálogo entre dois personagens, tem esse personagem e ele está conversando um com o outro, a gente vai programar que se chega em certa parte, e for outro personagem que for responder, o retrato vai para o outro lado e a caixa de diálogo muda a posição também, ok? Também a gente vai colocar um nome aqui que eu não coloquei nesse protótipo, mas a gente pode colocar também e eu vou ensinar. E no próximo a gente vai fechar esse sistema de diálogo colocando alguns efeitos que podem ser bem legais e bem interessantes para vocês, ok? Então, aqui dentro a gente tem o nosso projeto, onde a gente tem o objeto diálogo. No momento, a gente está usando um array para guardar o texto. A gente tem nosso script de texto, onde a gente guarda tudo, e dependendo do caso, do nome do nosso NPC que a gente usar para chamar esse script, a gente acessa um texto diferente. Só que agora, diferente desse outro sistema, a gente não quer guardar só uma informação, a gente não quer guardar um texto. A gente quer guardar também qual é a sprite do retrato do nosso personagem e de que lado ele tá. Se ele tá do lado esquerdo ou se ele é uma resposta e tá do lado direito. Então, como a gente precisa guardar mais do que uma informação, que seria só o texto, a gente vai ter que trocar esse array por um grid. Grid eu já falei muito aqui no canal, eu trago em diversas vezes desde que eu ensinei. E se você não sabe como usar um grid, não sabe o que é uma data structure, eu recomendo você checar minha série, vai aparecer um card aqui em cima, onde eu explico todas as data structures. Se você não quiser ver todas também, você pode ver só o grid, só para entender pelo menos um pouco de como funciona, que é bem importante a gente entender. Então, para começar, a gente vai vir no nosso objeto diálogo, no evento criar, a gente vai apagar esse array texto 0, a gente vai criar um grid. Então eu vou chamar um texto grid é igual a ds grid create. Aí ele vai pedir uma largura para o nosso grid, uma altura. A largura são quantas informações a gente vai colocar. A gente vai colocar texto, qual é o retrato, qual é o lado, se ele é do lado esquerdo ou lado direito, e o nome do personagem que está falando. Então são 4 informações. Então 4 de largura e a altura vai ser 0, porque a gente vai começar com um grid de 0 de altura, a gente vai adicionando linhas dependendo de quantas falas a gente tiver, ok? Bem parecido com o que a gente tinha antes com o array, certo? A gente tinha um array 0 e depois a gente adicionava o 1 e o 2. Então é a mesma coisa que a gente vai fazer. A gente vai começar com um grid com 0 de altura, nenhuma linha, e depois a gente vai adicionando as linhas dependendo de quantas falas tem aquele texto que a gente for colocar, ok? Agora a gente vai vir aqui no nosso script textos e dentro do Game Maker, eu já falei aqui quando eu falo de data structures, não existe uma função que serve para a gente adicionar uma linha dentro do nosso grid, para a gente adicionar informações dentro dele, criar uma nova linha própria do Game Maker. Mas existe uma função, eu uso desde que eu comecei a usar data structures, eu peço perdão que eu não sei de onde eu tirei, provavelmente foi do fórum Game Maker, mas ela serve como, ela é uma função feita por alguém para adicionar uma nova linha dentro do nosso grid. Então, a função é essa, eu vou deixar aqui no link da descrição certinho para vocês. Nesse vídeo aqui eu não vou explicar ela exatamente, porque não é o objetivo, mas basicamente o que ele faz é, ele vê o tamanho atual do nosso grid e adiciona mais um nele. Só isso, ok? Ele só muda o tamanho fazendo assim. Então ele está sempre adicionando uma linha na última posição do grid, certo? Tem a última posição, ele está adicionando mais um. E é basicamente isso. E agora a gente vai usar uma outra função que eu também vou deixar aqui na descrição, mas essa aqui eu vou explicar. Se você viu a série de inventário ou uma série de data structure, a gente usou bastante esse tipo, essa estrutura de função, onde a gente combina essas duas funções. Então, a gente tem essa função dsGridEdgeRow, que ela serve para adicionar uma linha no nosso grid. E a gente vai criar essa dsGridEdgeText, e daí ele vai usar essa dsGridEdgeRow para criar uma nova linha dentro do grid que a gente der. E daí a gente pode adicionar valores dentro do grid. Então, aqui só para a gente ter uma ideia. A gente tem um grid que ele não tem nenhuma linha, certo? Mas ele tem 4 de largura, então ele tem 4 colunas, ok? Mas ele não tem nenhuma linha.
E esse aqui é o nosso grid no momento. A partir do momento que a gente cria aquele objeto diálogo, esse é o grid dentro dele. Daí, quando a gente usar essa função dsGridEdText, a gente vai criar uma nova linha. Então, a gente vai ter uma linha aqui. E a gente vai poder adicionar 4 valores dentro dessa linha, que são os 4 valores que a gente pede. O texto, o retrato, qual lado que ele tá, se é do lado esquerdo ou do lado direito, e qual é o nome daquele personagem que a gente tá criando o texto, certo? Quem tá falando naquele momento. Daí, se a gente usar de novo, a gente vai criar outra linha, e daí a gente pode adicionar mais esses 4 valores de novo. A gente pode adicionar uma outra linha, aí a gente pode adicionar esses 4 valores de novo. Então, vamos supor que essas duas primeiras, por exemplo, essas duas primeiras linhas, era um personagem que estava falando, então a gente adiciona o texto dele, a gente adiciona o retrato desse personagem, a gente adiciona de que lado que ele tá, se ele é do lado esquerdo ou do lado direito, e a gente adiciona qual é o nome dele. Aí, nessa terceira linha aqui, a gente mudou de personagem que tá falando. Então, daí a gente vai adicionar o texto desse outro personagem, o retrato desse outro personagem, o lado que esse outro personagem tá, se um era do esquerdo, o outro vai pro direito, e qual é o nome desse outro personagem, ok? E daí a gente vai acessar, dependendo da linha, a gente vai acessar o texto, o retrato e o nome, ok? É basicamente essa a ideia que serve esse dsGridEdText, ok? A gente só tem que adicionar mais um aqui, então, underline grid, abre colchetes, hashtag 3, underline y, é igual argumente 3, ok? Então, usando essas duas funções juntas, a gente está adicionando uma nova linha. A gente pode adicionar o que a gente quiser, as informações que a gente quiser ali dentro, ok? Se vocês acompanham eu usando Data Structures aqui no canal, principalmente Grid, vocês sabem de uma coisa que eu gosto de fazer quando eu uso o Grid, que é adicionar um enum, que eu vou colocar infos, e daí a gente vai colocar aqui texto, vírgula, retrato, vírgula, lado, vírgula, nome. Então, se você sabe como funciona, enum é basicamente a gente está enumerando. Se a gente chamar infos.texto vai retornar 0, infos.retrato vai retornar 1, infos.lado vai retornar 2 e infos.nome vai retornar 3. Sendo que a primeira coluna do nosso grid, a coluna 0, é texto, a segunda coluna do nosso grid, a coluna 1, é retrato, lado e nome. Então é só uma forma mais fácil da gente acessar o nosso grid. Se você não é muito familiar com isso, eu não vou ter como explicar nesse vídeo, porque não vou ter que ficar todo vídeo repetindo o que eu já expliquei. Então eu recomendo você checar pelo menos essa parte no tutorial de Data Structures, certo? Então, o que a gente pode fazer agora? A gente pode vir aqui no script texto, apagar esse texto 0, texto 1 e texto 2. Em vez disso, a gente vai usar a função dsGridEdText. E quando a gente for usar esse dsGridEdText, se a gente apertar, a gente pode ver que ele pede 4 argumentos, um texto, o retrato, o lado que ele vai estar e o nome. O lado, como é que ele vai funcionar? Eu vou usar dois valores, 0 e 1. Se for 0, ele vai entender que o lado é o esquerdo, que é para ele desenhar aqui. E se for 1, ele vai entender que o lado é o direito e é para ele desenhar dessa forma. São só dois números aleatórios, eu podia usar 10 e 20, 100, 200... 352 e 527, só que 0 e 1 são números muito mais fáceis do que qualquer um desses, certo? Então, primeiro a gente adiciona um texto, primeiro texto, depois a gente adiciona qual é o retrato. Quanto aos retratos, eu tenho 4 retratos que eu adicionei aqui, só que eu não vou, como eu comentei no primeiro vídeo, eu prefiro não colocar esses arquivos aqui para vocês, porque é um projeto meu que eu ainda pretendo dar continuidade para frente, então como é algo que pode virar comercializável, caso eu use. Então, infelizmente, eu não vou deixar pra vocês. Mas eu só tenho 4 retratos aqui um pouco diferentes. Do personagem falando e 2 personagens diferentes, ok? Então, a gente pode vir aqui. Eu vou colocar aqui a sprite que eu quero nessa fala. No primeiro texto, ela vai ter, por exemplo, SPR retrato 1. O lado que ela vai estar é 0. Então, ela vai ser... essa personagem vai estar do lado esquerdo e o outro personagem vai estar do lado direito, 0 e 1. E o nome dela vai ser personagem 1, só vou colocar aqui pra gente poder ver, ok? E daí eu posso adicionar outros textos. Então vou adicionar aqui um segundo texto, onde o retrato vai ser 2, o lado vai ser 1, porque o outro personagem está falando, e o nome vai ser personagem 2. Aí eu vou colocar outros 2 textos. Opa, na verdade, esse aqui é o retrato 4, esse aqui é o retrato 2, certo? Porque essa segunda fala é do outro personagem, e o retrato do outro personagem é o 4, tá? Agora, a gente tem que vir aqui no objeto diálogo e fazer algumas alterações nos lugares onde a gente está checando array. Por exemplo, na etapa, a gente está checando que se a página for menor do que o array length,
Então a gente tem que trocar array length por dsGrid height. Então a gente vai pegar a altura do nosso grid em vez do comprimento do nosso array. A ideia é a mesma, é só para a gente pegar o tamanho -1, para a gente saber se a gente tem mais uma página ou para a gente destruir o objeto diálogo. A ideia é a mesma da anterior, a gente só troca para dsGrid a altura do grid, porque a gente está usando o grid e não o array mais, ok? A gente coloca aqui texto underline grid. E no desenhar GUI, a gente também está usando um array para desenhar o texto, para escrever o nosso texto. A gente tem texto página. E aqui a gente vai ter que fazer algumas alterações da forma onde a gente escreve o nosso texto. Então, para começar, vamos mudar como o nosso texto é escrito. Então, em vez de texto página, a gente vai escrever texto underline grid, abre colchetes, hashtag, que é o acessor de grid, a gente tem que colocar o hashtag para acessar. E o que a gente quer acessar é o infos.texto na linha página. Então, por exemplo, a gente adicionou 4 textos, certo? E a página começa no 0. Então, a gente adicionou 4 linhas no nosso grid. Sendo que a primeira linha é 0, 1, 2, 3. A gente pode pensar aqui linha 0, linha 1, linha 2, linha 3. A nossa página começa no 0, então ela começaria pegando a linha 0 do nosso grid. Quando a gente passa para a próxima, ele vai acessar a segunda linha do nosso grid, pegar o texto, o retrato, o lado e o nome, depois terceira, depois a quarta, ok? Então, se a gente colocar isso, ele vai estar pegando o texto daquela linha que a gente está acessando. Agora, a gente tem que arrumar o lado, se é do lado esquerdo ou direito que está respondendo. Então, a gente vai escrever um código aqui de if texto underline grid, abre colchetes, hashtag, infos.lado na página for igual a 0. Então, esse aqui é o lado esquerdo. Ele vai desenhar em certa posição e else, caso não seja 0, ele vai desenhar, a gente pode só copiar esse código e colar aqui. Então a gente vai arrumar algumas coisas para ser lado esquerdo ou lado direito. No momento ele vai desenhar da mesma forma porque a gente não alterou os valores. Esse aqui é o lado direito. Então se for 1 é lado direito e se for 0 é lado esquerdo. Quando a gente está do lado esquerdo, a gente quer que o nosso retângulo preto que a gente está desenhando, ele comece mais para a direita, para dar um espaço para a gente desenhar aqui o nosso retrato. Então a gente quer esse espaço aqui para ele começar a desenhar o nosso retângulo. E quando está do outro lado, a gente quer que o nosso retângulo comece aqui no x0 e desenhe até essa parte para caber o retrato de novo. Então, para fazer isso, quando for no lado esquerdo, a gente vai ter o Draw Rectangle Color. A gente vai somar mais 200 no underline xx. Esse é um valor que eu encontrei que ficou legal aqui para esse vídeo. Mas você pode também alterar quando você for usar. Você tem que ver o tamanho do seu retrato. E dependendo do seu retrato, você vai ter que mudar esse valor, ok? Ele é um valor aqui que deu certo para mim. Então eu sei que é 200, mas para você vai depender de como você está fazendo. Então a gente tem que somar 200 também no começo do nosso texto. Então ao invés de mais 32, a gente vai colocar mais 232. Então o nosso texto vai começar em 232. Só que a gente também tem que alterar qual é a largura total do nosso texto. Porque no momento a gente tem que a largura é o tamanho da nossa janela menos 64. Só que a gente também tem que subtrair 200, senão ele vai ultrapassar ao final da tela, porque a gente aumentou em 200 aonde ele começa, só que se a gente deixar o comprimento o mesmo tanto que antes, ele vai sair aqui da tela, então a gente tem que subtrair 200 para ele acabar nessa parte aqui. Então a gente coloca menos 264, a gente vai fazer a mesma coisa para aqui embaixo. Só que a diferença é que quando está do outro lado, a gente quer que comece no 0, desenhar o nosso retângulo, seja menos 200 no final dele e não no começo. Então, a gente vai ter o underline xx, que é 0, underline yy, e a gente vai ter a largura do nosso GUI menos 200. E aqui, a largura do nosso texto também tem que ser menos 264. Só que a gente não precisa alterar o ponto x, porque quando é esse lado, ele realmente começa aqui só no mais 32. Então, a gente não precisa somar 200, senão ele ia começar muito aqui para frente, ok? Então, a gente está aqui. Como vocês podem ver, eu adicionei só um monte de teste aqui só pra gente ter um texto mais largo, a gente poder ver se a quebra de linha tá funcionando certinho. E ela tá. Aí, quando ele fala de um lado, o retângulo tá de um lado, quando ele vai pro outro, o retângulo vai pro outro, e assim vai. E depois, quando volta para outro personagem, ele volta pro texto. Então a gente tem já esses lados funcionando certinho. Agora, por último, a gente vai colocar a sprite. Para sprite, eu vou criar aqui uma variável underline sprite. Eu vou colocar sprite é texto underline grid. Abre colchete, hashtag infos.retrato. E na linha
página, como sempre. Então a gente já sabe a sprite de cada um. Daí a gente só precisa desenhar a sprite aqui. Então, draw sprite ext, underline sprite, subimage 0. O x eu vou colocar 100. É só um valor aqui que eu tô colocando para minha sprite. Talvez você tenha que mudar. O y eu vou colocar underline GUI A. Então, sempre que eu coloco o retrato, eu gosto de colocar a posição dele na parte centro inferior, porque daí a parte de baixo já vai ser certinho no final da nossa tela. Então, ele fica encaixadinho certinho. O X-Scale, eu vou colocar 3 só para ficar maior para a gente ver. Rotação vai ser 0. Cor vai ser seu white e o alpha vai ser 1. Aí, eu vou copiar esse código. A única coisa que eu vou fazer do lado direito vai ser que em vez do x ser 100, ele vai ser underline GUI L menos 100. Então ele vai, em vez de ele começar do 0 e somar 100, ele vai pegar a largura total e subtrair 100. Então ele vai ficar só do outro lado. E o X-Scale eu vou colocar, em vez de 3, menos 3. Porque quando você coloca negativa, ele reflete a imagem. Agora, a única coisa que a gente precisa fazer a partir do momento que a gente adiciona sprite é colocar aqui um if inicializar for igual a true. Aí sim, o texto vai ser escrito. Inicializar foi uma variável que a gente criou aqui, que daí quando ela começa como false e quando ela executa o etapa, ela adiciona todo o texto nesse objeto diálogo para a gente poder escrever. E a gente tem que colocar só nisso porque no primeiro frame, onde ele for adicionar esse script, ele executa tudo isso aqui de uma vez, o etapa e o draw GUI, ele não vai ter adicionado ainda dentro do nosso grid de informação. Então aqui a gente está usando, por exemplo, sprite e a gente está pedindo para desenhar, ele não vai saber qual sprite que é e vai dar um erro. Então é só a gente colocar esse if inicializar igual a true que vai funcionar tudo certo. Ah, eu esqueci de colocar o nome porque não é algo que eu tinha colocado no projeto inicial, mas eu vou ensinar aqui vocês, para caso vocês queiram, acho que é bem importante o nome, certo? O nome não tem muito segredo também. Eu só vou vir aqui colocar um draw text. Se for o lado esquerdo, o x vai ser, pode ser, eu vou colocar underline xx mais 16 e o y vai ser underline y menos 32, que daí ele vai pegar a caixa e subtrair 32. E a string vai ser texto underline grid, abre colchetes, hashtag infos.nome, infos.nome, página, ok? E daí, se a gente quiser colocar do outro lado, a gente pode vir aqui e colocar um draw text. Do outro lado, se for importante para você, se você quiser, em vez de colocar o nome em cima da caixa de texto, se você quiser colocar ele do lado do retrato do outro, porque a gente vai ter do lado esquerdo, vai ter o nome aqui dele, certo? Aqui o retrato e aqui o nome, só que o retrato vai estar aqui e o nome vai estar aqui do outro lado. Se você quiser colocar aqui, eu vou ensinar também, caso seja útil para vocês. Então você pode criar uma variável var underline stgw, que a gente vai pegar string width. Então a gente vai pegar qual é a largura daquela string, daquele nome dele. Então a gente copia esse texto grid infos nome, que ele vai pegar o nome. Então a gente vai saber qual é a largura dessa string. A gente vai desenhar no underline GUI L menos 16 menos underline stgw. Então a gente vai pegar a largura total da nossa tela, menos 16 e menos a largura dessa frase, desse nome. Então ele vai começar a desenhar certinho. Agora sim, a gente está tudo pronto, a gente pode testar. Então a gente está aqui, eu vou conversar com esse personagem. Quando eu apertar, a gente tem o deu errado porque eu esqueci de somar os 200, que é o espaço. Mas a gente tem o personagem 1 com o texto e o retrato. Quando eu aperto, ele vai para o personagem 2 com o texto e o retrato. E daí, aí ele troca o retrato quando a gente vai para outro. E depois troca o retrato de novo para o quarto texto. Aquele erro ali do nome é só a gente adicionar aqui mais 216 em vez de 16 e menos 216 em vez de menos 16, ok? Uma coisa que eu sempre esqueço, que a gente não pode esquecer, é que a gente tem que adicionar um evento limpar quando a gente usa grid. Porque sempre que a gente cria grid, ele aloca um espaço na nossa memória, onde ele usa aquele espaço para guardar as informações. E se a gente não limpar, não adicionar esse evento limpar e colocar aqui um ds grid destroy, ele vai ficar lá para sempre alocado e uma hora talvez a gente tenha um texto com... A gente tem um jogo que tenha muito texto. A gente chama um texto com 100 falas, vai ficar aquelas 100 falas lá alocadas. E ela não vai sumir nunca se a gente não colocar esse evento limpar e esse grid destroy texto grid, ok? Uma coisa que eu quase esqueci, é super importante a gente colocar para otimização do nosso jogo, certo? Então, vai ser isso por esse vídeo.
Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido algo novo. Espero que esse sistema de diálogo seja útil para vocês. Eu quero agradecer muito também o feedback que eu tô tendo nessa minissérie de diálogo. Eu nunca recebi tanto view em tanto pouco tempo, eu fiquei um pouco surpreso. E eu quero agradecer muito vocês de verdade. Fiquei bem surpreso, bem feliz com essas coisas. E se vocês tiverem mais algum sistema que vocês querem também bastante ver, vocês podem deixar aí, que eu sempre tô acompanhando, sempre leio todos os comentários, sempre agradeço muito o feedback. Vocês são muito legais comigo, de verdade, assim, eu agradeço muito, muito mesmo. Então, vai ser isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês também podem deixar aqui no YouTube ou mandar a mensagem lá no Discord, que é mais fácil eu ver e responder também. Então, meu Discord aqui, todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição. Tem um apoia-se onde você quiser me ajudar, uma ajuda monetária. Eu fico muito feliz e muito agradecido. É isso. Se você gostou desse vídeo, um like me ajuda muito, muito mesmo. Se quiserem se inscrever, eu também vou ficar muito feliz, que a gente tá muito perto de 1.000 inscritos. Eu nem acredito nisso, mas a gente tá muito perto. É isso. Se quiser compartilhar com um amigo, eu também agradeço. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.